Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre um vegetal barato que você pode acrescentar aí na sua casa, que tem mais ferro do que a própria carne vermelha. Muitas pessoas acham que a gente só consegue o ferro da carne vermelha. Isso não é verdade. Eu vou te falar aqui qual é esse vegetal, como acrescentar no seu dia a dia e dar até outras opções. Fica até o final que você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo. Aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, tem um vídeo novo todos os dias, receitinha nova todo dia. Você vai amar com certeza. Dá um pulinho também lá no Instagram, me segue por lá, que eu tenho outras dicas, vídeos, novidades. E não tem como você se confundir com o nome, porque é o mesmo do canal, @nutricionista Patrícia Leite. A gente sabe que consumir ferro é muito importante, manter os estoques de ferro no nosso organismo dentro dos padrões indicados, porque o ferro, por exemplo, dentre muitos benefícios que ele traz pra gente e reações em que ele está incluído aí, o ferro ele é a parte da hemoglobina, então ele está muito relacionado no transporte de oxigênio para as nossas células do pulmão, para as células, enfim. Então é muito importante que os nossos níveis de ferro estejam certinhos, enfim, que a gente consiga consumir boas fontes de ferro. Muitas pessoas ainda acham que a carne é a única fonte para a gente consumir ferro, mas isso não é verdade. Eu vou falar aqui de algumas fontes alternativas que você vai gostar com certeza, principalmente porque elas são muito mais baratas. Um detalhe que eu esqueci de falar para você, que no final eu vou te falar dicas para como você tornar esse ferro mais biodisponível, mais facilmente absorvido, tá bom? Esse alimento que eu tô falando aqui pra você é a semente de abóbora. A semente de abóbora em 100 gramas dela seca, ela tem aproximadamente 8 miligramas de ferro. E a carne vermelha, só a título de comparação, tem um pouco menos, porque vai depender do corte de carne, né, gente? Mas tem entre 2,5 e 3 miligramas de ferro, dependendo da carne vermelha que você consome. Então, além do ferro, a semente de abóbora tem muitos outros benefícios para a nossa saúde. Ela tem muitas fibras, tem ômega 3, tem magnésio, selênio, cálcio, muitas vitaminas, muitos minerais. Então, é muito interessante que a gente utilize, porque normalmente a maioria das pessoas joga fora. Então, lembra que é um super alimento e que normalmente é de graça, porque a gente compra abóbora e joga a semente fora, né? Então, não faça mais isso. A semente de abóbora tem um sabor bem neutro. O ideal é mesmo que você compre ela, se você for comprar, né? Porque às vezes a gente não consome tanta abóbora assim para consumir semente todos os dias, ela acaba. Então, às vezes você tem que comprar nessas lojas de produtos naturais, quer seja a semente já pronta para consumo, o que também é muito barato. Você vai ver que o preço é muito acessível. Só que tem que ter um cuidado, porque tem algumas que vendem ela natural, torradinha só, e outras com sal. E quando vem com sal é muito, muito sal. Então, cuidado mesmo. Tenta comprar ela sem sal, que vai ser mais saudável para você. E lembra que você pode usar em qualquer coisa. Você pode botar na salada, pode botar em cima do iogurte, pode botar em cima das frutas. Pode, inclusive, botar ela no seu suco verde, na sua vitamina. Eu tenho algumas receitas com sementes de abóbora aqui. Vou deixá-las aqui embaixo para te inspirar em como usar. Muitas pessoas querem consumir mais ferro, mas não querem depender só da semente de abóbora, né? Querem fontes vegetarianas, veganas. Então, separei mais dois grupos aqui que você vai gostar. Um deles é o dos feijões, na verdade das leguminosas, porque todos os tipos de feijão, grão de bico, lentilha, ervilha vão ter ferro em diferentes concentrações. É claro que vai depender do tipo de feijão, a gente sabe que o feijão branco tem bastante ferro, enfim, lentilha, grão de bico tem ferro na sua composição, então vai depender um pouquinho, mas mesmo dependendo, ainda assim tem mais ferro do que a carne, né? Diretamente, assim, quando a gente compara por 100 gramas. Então, pode ser uma ótima adição para você também acrescentar à sua alimentação. E outro grupo alimentar que você pode e deve acrescentar ao seu prato, à sua alimentação, são os vegetais folhosos verdes escuros. Eles têm naturalmente uma concentração maior de ferro, couve, espinafre, enfim, a semente não, a folha, desculpa, da beterraba que normalmente a gente joga fora, né? É muito interessante a gente conseguir utilizar o alimento integralmente. Enfim, a selga, vários vegetais verdes escuros têm uma grande quantidade de ferro. Na média, eles têm 1,1 a mais de ferro, né? 1,1 vezes mais ferro do que a carne de boi. Então, você vê que ela tem mais do que uma vez a quantidade de ferro, né? Um pouquinho mais ainda do que a carne de boi. Eu não falo quantidade porque vai variar de qual vegetal a gente está falando, né? Então, só de você saber que já tem mais ferro já é muito interessante. E sem contar que eles acabam complementando a
refeição, né? Porque se você coloca um vegetal verde escuro, você coloca uma lentilha, um feijão, se você coloca uma semente de abóbora, você já vai estar agregando mais ferro, de repente numa mesma refeição. Ou então numa refeição você consome um desses, na outra outro, ou no café da manhã você bota a semente de abóbora num suco. Então dá para você ir acrescentando e, né, ao longo do dia conjugando esses alimentos para ter um bom aporte de ferro se você tiver necessidade disso. O grande pulo do gato é que esses alimentos vegetais normalmente são muito ricos em fitatos que podem prejudicar a absorção desse ferro. O ferro vegetal é um ferro não M, ele não está ligado à hemoglobina porque não tem sangue. E no ferro animal, por ter sangue, o ferro está ligado à hemoglobina, como no seu próprio corpo o seu ferro está ligado à sua hemoglobina. Lembra que eu falei isso no começo? Então, por ter essa ligação com a hemoglobina, o ferro animal é mais facilmente absorvido, né? A gente absorve um maior percentual dele. Enquanto que o ferro não M, a gente tem que ter alguns cuidados com relação ao preparo e com o que consumir para facilitar a absorção dele. Primeira dica de ouro é que sempre que você for consumir esses ferros vegetais não M, você consuma algum alimento fonte de vitamina C, porque a vitamina C ajuda a solubilizar esse ferro não M e facilita a absorção dele em uma proporção muito maior do que se você não tivesse consumido vitamina C. Uma opção legal é você botar, por exemplo, por cima da sua salada umas gotas de limão ou consumir uma limonada, que é uma forma refrescante e super gostosa de casar e conjugar suas refeições. A título de curiosidade, tem estudos que comprovam que quando você associa a vitamina C ao ferro, você pode aumentar a absorção dele em até 300%. Então, ó, vale muito a pena. Cuidado também com o que você vai consumir durante ou após essa refeição, porque chocolate, café, chá, tudo que tem a cafeína pode diminuir mais a absorção desse ferro. Então pode ser que diminua de 50% a 90%, dependendo da quantidade que você consome dessas bebidas. Então, se você está querendo priorizar a fonte de ferro não M, não consuma esses alimentos próximo à refeição, 1 hora antes e 2 horas depois, evita consumir esses alimentos. Uma dica bem legal é que você deixe de molho esses alimentos, no caso dos feijões, enfim, até da própria semente de abóbora, você pode deixar de molho e você pode cozinhar os alimentos, tem que cozinhar, no caso dos feijões, enfim, né? Mas que você cozinhe os alimentos para que eles sejam, que a gente consiga degradar um pouco desse fitato e a absorção do ferro seja mais favorecida. Então lembra sempre de deixar de molho por um tempo, desprezar a água do molho e sempre cozinhar. Quando você cozinha os vegetais, por exemplo, você deixa esse ferro mais facilmente absorvido pelo seu corpo. Detalhe interessante é que quando a gente consome alimentos fontes de lisina, desse aminoácido lisina, a gente favorece a absorção do ferro também. Então, se você conseguir casar nas refeições, é mais interessante. A quinoa é uma ótima fonte de lisina e os legumes, de uma maneira geral, tem bastante lisina, então fica fácil. Outra dica bem legal é que você também pode fermentar ou germinar os seus grãos, os seus vegetais, enfim, a sua semente, para que ela diminua a quantidade de fitato e facilite a absorção do seu ferro. Então, pode ser uma outra opção para você também. Quero te lembrar que aqui embaixo na descrição também vou deixar um vídeo falando mais sobre anemia, alimentos ricos em ferro. Vou deixar vídeo falando também, se você é vegano e está aqui no vídeo por isso, proteínas veganas legais, enfim, suplementos, fontes de cálcio não lácteas, vídeos que eu acho que podem te interessar e que estão dentro desse mesmo tema. Me conta aqui embaixo se você já consumia, se você já sabia desses alimentos, quais alimentos você consome visando ter mais ferro. Eu vou adorar ver o seu comentário, dá a curtida no vídeo que isso me ajuda muito e compartilha com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!